Você se joga na cama no final do dia, murmura algumas palavras a Deus e dorme. Mas será que este é o tipo de oração que move o coração do Altíssimo? Será que não estamos perdendo algo precioso chamado reverência? Amados irmãos e irmãs em Cristo, quantas vezes nos ajoelhamos diante do Rei dos Reis com a mesma disposição com que nos jogamos no sofá após um dia cansativo? Quantas vezes tratamos o momento mais sagrado do nosso dia, a conversa íntima com o Criador do Universo, como se fosse apenas mais uma tarefa a ser riscada da nossa lista? Precisamos falar sobre algo que tem sido negligenciado em muitos corações cristãos: a reverência. Sim, aquela atitude de profundo respeito, aquele tremor santo que deveria nos tomar quando nos aproximamos do Todo-Poderoso. Charles Spurgeon, o grande pregador que marcou gerações com suas palavras ungidas, costumava dizer que a oração sem reverência é como uma carta sem endereço. Pode até ser enviada, mas jamais chegará ao seu destino. Vivemos em dias onde a familiaridade com Deus tem sido confundida com falta de respeito, onde a intimidade tem sido distorcida em banalidade, e quando olhamos para a forma como muitos cristãos se aproximam da presença divina, percebemos que algo precioso foi perdido ao longo do caminho. A palavra de Deus nos ensina em Hebreus 12, 28 e 29. Pelo que, recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Vejam estas palavras, meus queridos. Reverência e piedade não são opcionais na vida cristã, são mandamentos expressos da Escritura. Quando o profeta Isaías teve uma visão do trono de Deus, ele não se jogou casualmente diante da presença divina. Pelo contrário, caiu prostrado, reconhecendo sua indignidade e clamando: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Este homem de Deus compreendeu algo que muitos de nós esquecemos. Estar diante do Santo dos Santos exige uma postura de humildade absoluta. Spurgeon pregava com convicção que a oração verdadeira começa quando reconhecemos quem somos e, principalmente, quem é aquele a quem nos dirigimos. Não estamos conversando com um colega, não estamos batendo papo com um amigo qualquer. Estamos nos dirigindo ao Deus que criou o universo com uma palavra, ao Rei eterno, imortal, invisível. Agora compreenda bem o que estou dizendo, porque não quero ser mal interpretado. Não estou afirmando que Deus rejeita a oração daquele que ora deitado em sua cama. Não estou estabelecendo uma lei farisaica sobre posturas físicas. O que estamos discutindo aqui é muito mais profundo do que a posição do corpo. Estamos falando sobre a posição do coração. A questão que precisamos nos fazer é: quando oro deitado na minha cama, meu coração está verdadeiramente quebrantado diante de Deus? Existe reverência no meu espírito? Ou estou simplesmente cumprindo um ritual religioso, murmurando palavras vazias enquanto minha mente já começa a se desligar para o sono? Jesus nos advertiu em Mateus 15:8: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quantos de nós temos honrado a Deus apenas com palavras, enquanto nosso coração permanece distante, desinteressado, sem o tremor santo que deveria caracterizar nossos momentos de oração? A reverência genuína se manifesta não apenas no que dizemos, mas em como dizemos. Não apenas nas palavras que pronunciamos, mas na atitude com que nos aproximamos do trono da graça. Quando Davi escreveu no Salmo 95:6, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, ele estava expressando uma verdade fundamental. Nosso corpo também participa da adoração. É verdade que Deus olha para o coração. É verdade que Ele valoriza a sinceridade acima da forma externa. Mas será que nossa postura física não reflete, muitas vezes, a verdadeira condição do nosso coração? Será que a facilidade com que nos permitimos orar de qualquer maneira, em qualquer posição, não revela uma certa frieza espiritual? Pense comigo. Quando você vai ter uma reunião importante com seu chefe, você se prepara, não é mesmo? Você se veste adequadamente, chega no horário, demonstra respeito através de sua postura e atenção. E quando se trata do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, como temos nos apresentado?
Spurgeon observava que muitos cristãos demonstram mais reverência ao entrar em um tribunal terreno do que ao se aproximar do tribunal celestial. Eles se vestem formalmente para uma entrevista de emprego, mas se jogam na cama de qualquer jeito para conversar com o Deus Altíssimo. Não estou pregando legalismo. Não estou criando uma lista de regras sobre como você deve orar. O que estou fazendo é um chamado ao seu coração, um convite para que você examine suas motivações e sua atitude diante de Deus. Existe diferença entre a liberdade que temos em Cristo e a irreverência que tem tomado conta de muitos corações. Paulo nos exorta em 1 Coríntios 14:40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Esta ordem não é uma prisão, é uma expressão de respeito. É o reconhecimento de que aquilo que é sagrado merece ser tratado com a devida honra. Quando Moisés se aproximou da sarça ardente, Deus lhe disse: "Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa." Deus não estava sendo exigente demais. Ele estava ensinando uma lição eterna sobre reverência. Havia algo na presença divina que exigia uma resposta apropriada da criatura. Nós que temos o privilégio de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, como temos tratado este acesso? Com a gratidão e o temor santo que tal privilégio merece? Ou com uma familiaridade que beira o desrespeito? A verdadeira questão não é se você pode orar deitado na cama. A verdadeira questão é: seu coração está prostrado diante de Deus quando você ora? Existe quebrantamento? Existe reconhecimento da sua grandeza e da sua pequenez? Existe um santo temor que faz você se aproximar com cuidado e reverência? Porque veja bem, você pode estar ajoelhado no chão com seu corpo, mas de pé com seu coração. E você pode estar deitado na cama com seu corpo, mas genuinamente prostrado em espírito. O que Deus procura é a sinceridade, a verdade no íntimo. Mas não podemos usar essa verdade como desculpa para a negligência. A reverência não mata a intimidade. Pelo contrário, ela a aprofunda. Quando você compreende verdadeiramente quem é Deus, quando você se aproxima dele com o devido respeito, sua intimidade se torna mais real, mais profunda, mais transformadora. Porque intimidade não é falta de respeito, é amor combinado com reverência. Se você tem assistido a este vídeo e sentiu seu coração sendo tocado, se o Espírito Santo tem falado com você sobre a forma como tem tratado seus momentos de oração, eu quero convidá-lo a se inscrever neste canal. Aqui compartilhamos mensagens que desafiam, que edificam, que chamam o povo de Deus de volta à verdadeira espiritualidade. E tenho algo preparado de forma especial para você. No primeiro comentário fixado, você encontrará o link para nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Este material foi preparado com muito cuidado para ajudar você a reconstruir uma vida de oração verdadeira, profunda e transformadora. São 21 dias de reflexões que vão revolucionar sua comunhão com o Pai. Precisamos olhar para as Escrituras e ver como os homens e mulheres de Deus se comportavam quando entravam na presença do Altíssimo. Não para criar uma fórmula rígida, mas para aprender com aqueles que verdadeiramente compreenderam o significado de estar diante do Santo. Daniel, aquele homem de oração que mudou o curso da história, tinha o hábito de se ajoelhar 3 vezes ao dia para orar. Mesmo sob ameaça de morte, mesmo sabendo que seria lançado na cova dos leões, ele não abriu mão deste gesto de reverência. Por quê? Porque para Daniel, ajoelhar-se não era apenas uma posição física, era uma declaração de submissão, uma expressão externa de uma realidade interna. Quando lemos em Daniel 6:10 que ele se punha de joelhos 3 vezes ao dia e orava e dava graças diante do seu Deus, estamos vendo um homem que entendia o valor da reverência. Ele poderia ter orado em pé, poderia ter orado deitado, afinal, Deus ouve qualquer oração sincera. Mas Daniel escolheu demonstrar, através de seu corpo, o que seu coração sentia: humildade profunda diante do Rei dos Reis. E o que dizer de Salomão, na dedicação do templo? A Bíblia nos conta em 1 Reis 8:54 que ele, acabando Salomão de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor. O rei mais sábio de Israel, com toda a sua glória e poder, se ajoelhou para orar, não porque Deus exigisse,
mas porque seu coração não permitia outra coisa. Estes exemplos não foram registrados nas Escrituras por acaso, meus irmãos e irmãs. Eles estão ali para nos ensinar algo fundamental sobre a natureza da verdadeira adoração. Estão ali para nos mostrar que quando você realmente compreende quem é Deus, quando você verdadeiramente reconhece sua majestade, uma resposta apropriada brota naturalmente do seu ser. Agora, olhemos para a nossa geração. Vivemos em uma época onde tudo se tornou casual, informal, descontraído, e isso tem invadido nossa espiritualidade de maneira perigosa. Tratamos Deus como se ele fosse apenas um amigo, esquecendo que ele também é o juiz de toda a terra. Enfatizamos tanto o amor de Deus que esquecemos sua santidade. Jesus nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vejam a ordem destas palavras. Antes de pedir, antes de apresentar nossas necessidades, antes de tudo vem o reconhecimento da santidade divina. Santificado seja o teu nome, que teu nome seja tratado como santo, separado, reverenciado. Mas quantos de nós começamos nossas orações desta maneira? Quantos de nós realmente paramos para contemplar a santidade de Deus antes de despejar nossa lista de pedidos? Quantos de nós entramos na presença divina com pressa, como quem passa rapidamente para cumprir uma obrigação? A falta de reverência não acontece de repente. Ela é um processo gradual, uma erosão lenta da nossa sensibilidade espiritual. Começa quando substituímos a adoração verdadeira por entretenimento religioso. Continua quando tratamos a igreja como um clube social. E culmina quando nossas orações se tornam monólogos apressados, sem profundidade, sem peso, sem o tremor santo que deveria nos tomar. Eclesiastes 5, 1 e 2 nos adverte: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Estas palavras são como um trovão em meio à nossa cultura de oração superficial. Guarda o teu pé significa: tenha cuidado, aproxime-se com reverência. Não te precipites com a tua boca significa: não jogue palavras vazias na direção de Deus. Deus está nos céus e tu sobre a terra significa: lembre-se da distância infinita entre o Criador e a criatura. Mas alguém pode argumentar: mas não somos chamados de filhos de Deus? Não temos livre acesso ao trono da graça? Jesus não rasgou o véu? Sim, tudo isso é verdade, mas livre acesso não significa acesso desrespeitoso. Ser filho não elimina a reverência, pelo contrário, um filho que verdadeiramente ama seu pai o respeita profundamente. Pense na parábola do filho pródigo. Quando aquele jovem decidiu voltar para casa, depois de ter desperdiçado tudo, ele preparou um discurso: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Havia reverência ali, havia reconhecimento de sua indignidade, havia quebrantamento genuíno. É este tipo de coração que Deus procura. Não a arrogância daquele que se aproxima como se estivesse fazendo um favor a Deus. Não a frieza daquele que ora mecanicamente, sem envolvimento real do coração. Mas a humildade profunda daquele que sabe que não merece estar ali, mas que foi convidado pela graça. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 2:12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor. Estas palavras soam estranhas aos ouvidos modernos, não é mesmo? Estamos tão acostumados com mensagens suaves, com um evangelho light, que esquecemos que servir a Deus é algo sério, profundo, que exige tudo de nós. E quando perdemos a reverência, perdemos muito mais do que uma postura física. Perdemos o senso de admiração diante de Deus. Perdemos a capacidade de nos maravilharmos com sua grandeza. Perdemos aquele santo temor que nos impede de pecar deliberadamente. Perdemos a profundidade que deveria caracterizar nossa comunhão com o Pai. A reverência não torna a oração pesada ou desagradável. Pelo contrário, ela a torna mais significativa, mais real, mais transformadora.
Quando você ora com reverência verdadeira, cada palavra importa. Cada momento na presença de Deus se torna precioso. Você não quer desperdiçar aquele tempo com frivolidades. Você quer aproveitar cada segundo daquele encontro sagrado. Isaías 66:2 nos revela o tipo de pessoa para quem Deus olha com favor. A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Treme da sua palavra. Há um temor santo, uma reverência profunda que faz o coração estremecer diante da palavra de Deus. Será que ainda trememos quando ouvimos a voz de Deus? Será que sua palavra ainda causa impacto em nosso coração? Ou será que já nos tornamos tão familiarizados, tão acostumados, que nada mais nos abala, nada mais nos move, nada mais nos faz cair de joelhos em adoração? Quero que você compreenda algo muito importante. A reverência genuína não nasce de regras externas, ela brota de uma revelação interna. Quando você verdadeiramente vê quem Deus é, quando seus olhos espirituais são abertos para contemplar sua glória, sua santidade, sua majestade, a reverência se torna uma resposta natural do seu coração. O problema é que muitos de nós nunca tivemos este encontro transformador. Conhecemos sobre Deus, mas não conhecemos a Deus. Sabemos doutrina, mas não experimentamos sua presença. Falamos sobre Ele, mas raramente falamos com Ele de maneira profunda e real. E por isso nossa oração se tornou superficial, mecânica, vazia de reverência. Jó era um homem que conhecia a Deus através da tradição, da religião, do conhecimento herdado. Mas quando ele teve um encontro real com o Altíssimo, quando Deus se revelou a ele de maneira pessoal, Jó exclamou em Jó 42:5 e 6: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Vejam a transformação. Antes, Jó tinha uma religião respeitável. Ele era considerado o homem mais íntegro da terra. Mas quando ele realmente viu a Deus, quando ele experimentou sua presença de maneira genuína, tudo mudou. Ele se abominou, se arrependeu, reconheceu sua pequenez no pó e na cinza. Isso é reverência verdadeira. Então a pergunta que precisa ecoar em nosso coração é esta: nós realmente conhecemos a Deus? Ou apenas conhecemos sobre Ele? Porque se você realmente o conhece, se você já teve vislumbres de sua glória, impossível permanecer indiferente. Impossível tratá-lo com descaso. Impossível orar de qualquer jeito, sem peso, sem profundidade. E aqui chegamos ao ponto crucial da nossa conversa. Não se trata de julgar quem ora deitado ou em pé, quem ora ajoelhado ou sentado. Isso seria legalismo vazio. O que estamos discutindo é muito mais profundo. Estamos falando sobre a condição do nosso coração. Estamos questionando se perdemos aquela sensibilidade espiritual que faz toda a diferença na nossa caminhada com Deus. Quando você ora, existe um senso real da presença divina? Você está consciente de que está conversando com o Rei do Universo? Ou está apenas recitando palavras, cumprindo um ritual, marcando uma caixa na sua lista de tarefas espirituais? A Bíblia nos conta em 1 Samuel 1 sobre Ana, aquela mulher angustiada que não podia ter filhos. Quando ela foi ao templo para orar, ela derramou sua alma diante de Deus. Estava tão envolvida na oração, tão tomada pela presença divina, que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Ana estava orando com o coração quebrantado, com lágrimas, com profunda sinceridade. Esta é a oração que move o coração de Deus. Não as palavras bonitas e bem elaboradas, não os discursos teológicos perfeitos, mas o coração quebrantado, a alma derramada, o espírito contrito que reconhece sua completa dependência do Altíssimo. E este tipo de oração sempre vem acompanhada de reverência profunda. Precisamos recuperar em nossas igrejas, em nossos lares, em nossos quartos de oração, este senso do sagrado. Precisamos voltar a tratar o momento de oração como o que ele realmente é, um encontro com o Deus vivo. Não um bate-papo casual, não uma conversa descontraída com um colega, mas um momento santo, onde o infinito se encontra com o finito, onde o eterno toca o temporal.
Salmos 89:7 declara: Deus é tremendamente temível na Assembleia dos Santos. É mais tremendo do que todos os que estão ao redor dele. Tremendo. Esta palavra descreve alguém diante de quem você treme, alguém cuja presença causa impacto profundo em todo o seu ser. E este é o Deus a quem nos aproximamos em oração. Mas não se engane, amado irmão e amada irmã. Temer a Deus não significa ter medo dele como você tem medo de uma ameaça. O temor de Deus é diferente. É aquela combinação única de amor profundo com respeito absoluto. É saber que ele é poderoso o suficiente para destruí-lo, mas misericordioso o suficiente para salvá-lo. É reconhecer sua grandeza enquanto você experimenta sua bondade. Este temor santo deveria nos acompanhar sempre que entramos em oração. Não para nos paralisar, mas para nos posicionar corretamente. Não para nos afastar, mas para nos aproximar da maneira adequada. Como o sumo sacerdote que entrava no Santo dos Santos com reverência, sabendo que estava pisando em terra santa. E sabe o que acontece quando você recupera esta reverência? Sua vida de oração se transforma completamente. Você não ora mais por obrigação, mas por privilégio. Você não murmura palavras vazias, mas pronuncia cada sentença com significado. Você não trata aquele momento como algo comum, mas como o tesouro mais precioso do seu dia. A oração com reverência também muda a forma como você vive, porque quando você realmente sente o peso da presença de Deus na oração, você não quer se afastar dele através do pecado. Quando você experimenta a santidade divina de maneira real, você deseja ser santo também. Quando você se prostra diante do Rei dos Reis na oração, você não quer viver como um súdito rebelde. Provérbios 9:10 nos ensina: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Vejam, o temor, a reverência, é o princípio, o fundamento, o ponto de partida de toda sabedoria. Sem reverência, não há verdadeira sabedoria espiritual. Sem temor santo, não há conhecimento genuíno de Deus. Então, o que fazer? Como recuperar esta reverência que tem faltado em tantos corações? Primeiro, você precisa pedir a Deus que abra seus olhos espirituais. Ore como Moisés orou em Êxodo 33:18. Rogo-te que me mostres a tua glória. Peça para ver a Deus como ele realmente é. Não a versão domesticada que criamos em nossa mente, mas o Deus Santo, poderoso, majestoso das Escrituras. Segundo, você precisa meditar nas Escrituras que revelam quem Deus é. Leia Isaías 6. Leia Ezequiel 1. Leia Apocalipse 4. Mergulhe nos textos que descrevem a glória divina. Deixe que estas verdades penetrem em seu coração até que você comece a ver Deus de maneira diferente. Terceiro, examine seus momentos de oração com honestidade. Existe reverência ali? Existe quebrantamento? Existe um santo temor? Ou você está apenas cumprindo uma rotina religiosa? Seja sincero consigo mesmo. Deus já sabe a verdade do seu coração. Não adianta fingir. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final desta mensagem que, oro eu, tenha tocado profundamente seu coração. Que o Espírito Santo use estas palavras para despertar em você uma fome genuína por uma vida de oração mais profunda, mais reverente, mais transformadora. Agradeço imensamente por você ter dedicado seu tempo para assistir a este vídeo. Se esta mensagem abençoou sua vida, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e comentar aqui embaixo contando como Deus tem falado ao seu coração. E não pare por aqui. Continue assistindo os próximos vídeos que aparecerão na sua tela, pois temos preparado conteúdos poderosos para edificar sua fé. Não se esqueça de adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, no link que está no primeiro comentário fixado. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida. Até o próximo vídeo.